Fala galera, hoje vamos falar do livro Não Me Faça Pensar. Acho que o título do livro resume muito bem sobre do que se trata o livro. Ele é um livro basicamente introdutório à área de User Experience, a experiência do usuário. Para quem não sabe o que é essa área, eu também não conhecia muito bem, mas aí a minha namorada Letícia, beijos Letícia, está buscando aprender mais sobre a área e eu mesmo acabei me interessando. E é muito interessante porque, para mim, UX hoje em dia eu acho que é uma das áreas mais essenciais de qualquer empresa de tecnologia, ou de qualquer empresa, para ser sincero. O que é UX? O que é experiência do usuário, User Experience? Para mim, a melhor forma de resumir isso é a diferença entre o Nubank e o Banco do Brasil. Toda vez que eu preciso fazer algum tipo de operação no site ou no aplicativo do Banco do Brasil, eu me estresso. Eu fico evitando porque eu sei que eu vou ficar confuso, eu não vou saber qual botão apertar. Quando eu apertar um botão, eles vão pedir para eu ir para a agência. Quando eu for na agência, eles vão falar para eu ligar para a central. Ou seja, a experiência do usuário do Banco do Brasil, e eu sempre às vezes me pergunto, por que eu não gosto tanto de banco? Será que eu odeio o banco? Na verdade, não. Na verdade, eu odeio o Banco do Brasil, porque eles fazem com que o aplicativo deles seja extremamente confuso. Eles não pensam no usuário, eles pensam em colocar todas as funcionalidades sem nunca pensar em facilitar a vida do cliente. Por outro lado, você tem o Nubank. No Nubank eu nunca atrasei nada, eu faço tudo em 3 cliques, é tudo intuitivo, eu nunca me estresso. E qual é a diferença? A diferença é que o aplicativo do Nubank é muito simples de usar. Os botões mais comuns, que é transferência, pagamento, colocar crédito no celular, são extremamente intuitivos. É um botão grande logo no começo. Tudo é fácil. E isso é o que se trata do livro. No Nubank eu não preciso pensar para fazer o que eu quero. No Banco do Brasil eu preciso pensar muito. E é sobre isso que se trata a área de experiência do usuário. Você provavelmente já teve alguma experiência parecida. Você tentou usar algum tipo de tecnologia ou até um objeto e não foi intuitivo. E aí o livro trata sobre essa área. E eu acho que quem vem de um background de engenharia tende a ignorar muito a questão do design, por ser algo que não é tão técnico, que não é tão exato, não é tão preciso como a engenharia. Mas na minha opinião, e até do autor, é uma das grandes razões da Apple ser uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo. Na verdade, hoje é a maior empresa do mundo. Por quê? O Steve Jobs, para quem lê a biografia, eu recomendo muito a biografia do Walter Isaacson. Ele contratou um cara chamado Jonathan Ive, que é um designer, e ele basicamente era um dos caras mais poderosos da Apple. Ou seja, quem na Apple, quem tem poder, quem é mais influente, são os designers. Os designers são as pessoas que têm maior influência, que fazem. Você começa o produto pelo design, não pela tecnologia. Por outro lado, outras empresas de tecnologia fundadas por pessoas da área de engenharia muitas vezes focam muito na tecnologia e não na focam muito na tecnologia e não na experiência do usuário. Então, por isso a Apple se destaca tanto. Por isso que eu acho hoje em dia que design é tão importante ou mais do que programação ou algo técnico. Se não é fácil para o usuário, você está fazendo a vida dele difícil. Em última análise, qualquer produto é feito para resolver o problema do cliente, para fazer a vida dele ser mais fácil. Então, é bem interessante nessa diferença. Como em um aplicativo você pode fazer as coisas serem simples, não fazer o usuário
pensar? Fazendo tudo intuitivo. Então, por exemplo, ele foca muito em cliques, em botões, num aplicativo. Todo botão tem que ser intuitivo. Você tem que colocar um contraste com o background. Você tem que, quando o usuário colocar o mouse em cima do botão, o botão tem que talvez mudar a cor, o botão tem que ser grande. Os botões do Nubank, por exemplo, são todos grandes, de transferência, de pagamento, então faz muito simples. Os do Banco do Brasil são muito ruins. São pequenos, você tem várias navegações, vários níveis de navegação. É muito complicado. Além disso, ele fala para você reduzir o número de palavras pela metade e uma vez que você fizer isso, você reduz pela metade outra vez. Ou seja, você ser conciso e minimalista nos seus aplicativos. Outra vez, Banco do Brasil ou Itaú, já vi do Itaú, parecido. Você tem 500 operações e a grande maioria você nunca faz. A do Nubank você tem 5 ou 6, que são botões grandes, poucas palavras e resolve 99% dos seus problemas. Então ele fala para você reduzir o número de palavras do seu texto, do seu website ou aplicativo. Outra coisa interessante que ele fala é sobre o mindset de alguém fazendo um aplicativo ou um site. As pessoas pensam que quando você cria um aplicativo, as pessoas vão ler o aplicativo ou o site, né? As pessoas vão ler seu site como se fosse uma redação. Então eles vão ler cada detalhe, mas na verdade o que ele fala é que as pessoas normalmente elas vão no seu site buscando uma solução. Então ele faz uma analogia com você dirigindo na estrada e vendo um outdoor. Você não tem tempo para ler o outdoor, você apenas avalia por cima do que se trata e já vai direto ao que é o principal. E o site é a mesma coisa, quando você for comprar algo no Mercado Livre ou na Amazon. As pessoas normalmente querem comprar alguma coisa específica ou algo específico. Então, ninguém fica lendo muito. Então, o que ele fala é reduz o que não é eficiente. E quais são outras dicas que ele dá para você não fazer o usuário pensar? É você não reinventar a roda. Então, você usar algumas convenções, por exemplo. Todo site tem uma navbar, que é aquela parte de cima do site que você tem lá contato, os serviços, home, o sobre, as questões frequentes. Então, todas as principais áreas do seu site estão na navbar. Você usar hierarquias visuais, por exemplo, seções, né? Então você vai ter ali uma seção de artigos, uma seção de esportes. Usar hierarquias visuais, formatar de uma maneira fácil para escanear, que nem ele falou, você escaneia, não escanear, você olha por cima o site, você não vai ler em detalhes, então letras grandes, que nem o título de jornal, por exemplo, quando você abre o Estadão, você tem o título grande e tem o texto, então você usar esse tipo de técnica. Fazer tudo ser óbvio, os cliques serem óbvios. Então, basicamente, você tem que fazer a vida do seu usuário ser fácil. E aí ele fala algo muito interessante, que é tem dois tipos de usuários. Aquele que já sabe o que ele quer, que ele vai, por exemplo, pensa numa loja. Se você já sabe o que você quer, você vai no vendedor e fala, eu quero item X. O equivalente a isso seria uma área de pesquisa no site. Não sei se vocês já viram, quando você entra no site, tem um formulário, você digita o que você está procurando e já vai direto no que você quer. Então, todo site, normalmente que vende alguma coisa, coloque uma navbar de pesquisa para a pessoa ir direto no que ela quer. E também todas as páginas, nas principais páginas do site, você tem uma navbar para a pessoa ir de uma parte do site para outra de maneira fácil e rápida. Então você tem que sempre ter a navbar, você tem que ter o nome da navegação, você tem que mostrar para a pessoa onde ela está no site. Se a pessoa estiver confusa,
tem que ter sempre um botão de home para ela voltar à página inicial do seu site. Então são várias técnicas e figuras ao longo do livro que mostram como você fazer um site fácil de entender. E eu acho que muitas empresas pecam ao não dar... a grande parte das startups começam através de um programador e não de um designer. Algumas exceções, por exemplo, a Airbnb, a Apple, que dá muita ênfase a design. Mas o que acontece é que os sites às vezes não são intuitivos, porque um programador não tem um treinamento para pensar na experiência do usuário. O que acontece que ele fala, e aí foi uma das os insights mais interessantes do livro, é que muitas vezes as pessoas ficam discutindo no que tem que ter no aplicativo. Tem que ter isso, tem que ter aquilo. O site tem que ter isso, o site tem que ter aquilo. Ele fala para você não argumentar, para você fazer um experimento. E aí ele fala para você fazer um teste de usabilidade, que sinceramente, eu não conhecia muito bem e achei muito interessante. Um teste de usabilidade é você pegar alguém, um usuário médio, e você faz uma série de perguntas para ver se ele entende o seu site ou o seu aplicativo. Ele consegue encontrar o que ele está buscando com facilidade? Ele está achando as coisas fáceis de navegação? O que ele achou da cor? O que ele achou dos botões? Então, basicamente, você faz uma sessão de 1 hora com 5, 6 pessoas ou mais, grava a tela delas e depois analisa e vê o que está dando certo e o que está dando errado. Dessa forma, você não fica argumentando se algo deve ser feito ou não, mas você prova através da experiência do usuário. E nos Estados Unidos, acredito que no Brasil também, você tem várias empresas que fazem isso para você. Você paga uma taxa por pessoa e aí você vai receber uma gravação da pessoa usando o seu site e falando sobre a experiência dela. Então eu acho isso muito interessante. Eu acho que muitas empresas se beneficiariam muito de ter um site com uma experiência, ou um aplicativo com uma experiência de usuário melhor. Eu acho que isso é um dos grandes trunfos do Nubank e da Apple em relação às concorrentes. E aí ele termina o livro falando que as pessoas muitas vezes ignoram isso, falam, isso não é prioritário, a gente tem uma deadline, a gente precisa entregar o aplicativo no dia X e tal. Mas ele fala que você tem que ver a experiência do usuário no seu aplicativo como uma forma de passar confiança. Imagina, eu, por exemplo, com o Banco do Brasil, eu sei que eu usei esse exemplo várias vezes, mas eu tenho zero confiança neles. Eles não fizeram minha vida fácil, tudo é complicado, quando eu quero fazer alguma coisa é burocrático, eles cobram taxas que não tá claro que vão me cobrar. O Nubank não, é tudo claro, fácil. Então você tem que ver o seu aplicativo ou o seu site como uma forma até de relacionamento com o cliente, a imagem que o cliente vai ter de você e de quanto ele vai confiar em você. Tem que ser tudo fácil para ele. Por exemplo, um cliente meu, ele queria saber onde ele poderia cancelar o serviço que eu vendo, que é basicamente uma membresia que ele paga todo mês para estudar programação. E realmente não estava intuitivo. Então eu pus um botão bem grande na plataforma mostrando onde a pessoa podia cancelar. Porque todo mundo já sentiu uma vez que você querendo cancelar um serviço e nessa hora que a empresa presta menos serviço, é menos prestativa você, e na verdade você perde mais confiança, aí sim você nunca vai querer aquele serviço novamente. Então quando você faz isso fácil, gera uma relação de confiança entre você e o cliente. E o que ele fala é uma reserva de boa vontade. Quando o seu site ou aplicativo é ruim, a reserva de boa vontade do cliente para você diminui. E como hoje quase tudo é digital, cada vez é uma área, principalmente hoje com a pandemia, todas as empresas indo para a área digital, essa área de user experience cresceu absurdamente, porque as empresas estão se tocando que sem você proporcionar uma experiência agradável, o concorrente vai pegar o cliente para você.
Então é isso, não me faça pensar, eu recomendo para todas as pessoas, mesmo se você não for de programação. Eu acho bem interessante, vai mudar um pouco o seu mindset sobre como o design é importante nas nossas vidas. Muitas vezes algo que a gente ignora, não dá muito valor, mas que é algo extremamente importante. E é isso, galera. Espero vocês aí no próximo podcast. A gente lança toda quarta-feira às 10 da manhã. E continuem aí com a gente. Abraços.